Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, né? Final do mês de agosto. Estava agora dando aula para Júlio. E aí combinei com ele de aproveitar essa tarde, né? E fazer esse comentário, né? Das questões de humanas que cabem à filosofia e sociologia do quarto simulado SAIS, tá bom? Não se preocupem que algumas questões do simulado SAIS também estarão presentes dentro da nossa revisão, tá? Mas agora, como o prazo vem se afunilando, né, nós vamos dar uma ênfase nessas correções. Então, vamos a elas. Hoje, nós vamos entrar dentro das questões de filosofia e sociologia desse quarto simulado SAIS. Eu estou aqui com um comentário, né, que também informa a quantidade de acertos e erros da turma e que nós vamos trabalhar em cima disso, tudo bem? Então, vamos aqui. Eu separei algumas questões para que a gente possa começar. A primeira questão que eu vou pegar para que a gente possa ir discutindo é a questão de número 50, tá bom? E aí nós vamos falar um pouco sobre como a filosofia e a sociologia podem nos ajudar a perceber como vem sendo cobrado nas avaliações. E nós sabemos que o simulado SAIS é um bom parâmetro para que a gente possa pensar. Dentro dessa questão aqui, né, você vai ter um direcionamento dentro de uma abordagem muito importante para que a gente possa discutir a lógica de religião e sociedade, tá certo? Essa questão número 50, ela vai falar da burocracia institucional. E esse processo, né, da burocracia institucional vai ser bem pensado dentro do modo como as religiões africanas no Brasil sofreram um processo de inquisição. Até mesmo a fonte aponta isso. Então, vamos aqui para que nós possamos dar sequência. Questão 50. Nos arquivos brasileiros, descobrimos gentes como a escrava Pachoa. Após a sua chegada, os senhores começaram a adoecer e 5 membros da família morreram. Sobre a escrava, pesou a acusação de bruxaria, principalmente depois de descobrirem ossos de galinha dentro de uma panela enterrados no quintal. Pachoa foi julgada e considerada culpada por bruxaria pela Inquisição. Sua história está há 265 anos arquivada na Cúria Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo. Se não fosse assim, dificilmente a sua vida seria conhecida. O texto, ao apresentar consequências da burocracia institucional, revela que esta causou revoltas de escravizados ao condenar práticas tradicionais africanas, resultou da destruição do Brasil no Brasil das manifestações religiosas de ordem africana, preservou involuntariamente a memória de sujeitos considerados subversivos, falhou em localizar grupos hereges limitando-se a condenações individuais, ou culminou na eliminação de práticas heréticas na cultura colonial brasileira. E aí nós sabemos que, dentro dessa perspectiva, né, a alternativa que vai dar conta vai ser a alternativa C. E por quê? Olha só, dentro dessa ideia aqui da alternativa C, você pode tomar como referência algumas questões simples aqui. Uma das questões que eu gosto de sempre trazer para que a gente possa pensar é que diz assim, que uma das consequências da burocracia inquisitorial, ou seja, o que é a burocracia? É um processo de legitimação. Tudo que você burocratiza, você está legitimando, você está documentando, tá certo? E aí você também tem outra coisa. Diz até assim no texto, sua história está há 265 anos arquivada na Cúria Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo. Se não fosse assim, dificilmente sua vida seria conhecida. Então, vamos pegar aqui, né, e entender que o processo de burocratização gerou, né, uma preservação involuntária, né, da memória de sujeitos considerados subversivos. Eita, eu vim numa correria tão grande e acabei, né, me embaralhando nessa primeira correção. Espero que dê tudo certo nas outras. Então, você consegue perceber que aqueles que eram considerados subversivos, eles passavam diretamente por isso. E essa subversão também passa diretamente aos momentos da história. Né? Na própria ditadura militar na América Latina, em alguns países, inclusive o Brasil, você tem, né, esse processo de burocratização. Você tem o DOPS, que no Brasil era um local, né, que fazia
né, a tortura das pessoas que eram contra as ditaduras, que eram vistas como ameaça à ordem nacional, né, que eram considerados subversivos. Tá bom? Porque não pode ser a A, causou revoltas de escravizados ao condenar práticas tradicionais africanas. B, resultou na destruição no Brasil de manifestações religiosas de ordem africana. A, causou revoltas de escravizados ao condenar práticas tradicionais. Não tem nenhuma relação. Resultou na destruição de manifestações religiosas. Não. Até hoje nós temos, né, pessoas que são adeptas do candomblé, por exemplo, né, que tem uma relação muito direta com a religião, a prática religiosa de origem afro. Falhou em localizar grupos heréticos, limitando-se a condenações individuais. Não é o mérito de falhar ou ser favorável, né? Não foi esse o contexto. Como não na eliminação de práticas heréticas, não. Até hoje nós temos, né, pessoas que praticavam credos diferentes e eram considerados heréticos, né, pela história oficial da colônia, tá bom? Dos colonizadores. Então, essa alternativa aqui é a alternativa correta, é a C. 72% das pessoas acertaram. Então, uma questão fácil para que a gente possa pensar, tá bom? Tomara que eu consiga gravar melhor, né? Porque eu fiquei nervoso agora, não sei o que danado foi, e errei algumas coisas na primeira. Mas vamos seguindo. Eu acho que foi a correria, né? Acabei de chegar de julho, só fiz comer alguma coisa e vim logo gravar para aproveitar, tá? E vamos agora para a questão número 52, amiguinhos. Na questão 52, nós vamos agora procurar outro direcionamento, tá? Vou apagar aqui e vamos pegar a questão número 52. 52, você vai ter aqui, né, a discussão importante da filosofia, tá bom? E aí vamos perceber aqui uma coisa. Boa parte das pessoas acertaram, né? Isso nos deixa, né, muito feliz. 90% das pessoas acertaram, né? É uma questão que nos ajuda a refletir e vamos aqui ver como é que ela está sendo exigida. O que me surpreende é o fato de que em nossa sociedade a arte tenha se transformado em algo relacionado apenas a objetos e não aos indivíduos ou à vida. Que a arte seja algo especializado ou feito por especialistas que são artistas. Entretanto, não poderia a vida de todos se transformar numa obra de arte? Por que deveria uma lâmpada ou uma casa ser objeto de arte e não a nossa vida? O texto contradiz o fato de que a arte é uma manifestação estética, elevada ao defender que ela seja o quê? Delimitada por parâmetros existencialistas? Não, o contrário. E aqui você vai ter que esse texto, dentro da perspectiva Foucaultiana, Foucault ele é influenciado pelo estruturalismo, então você vai ter o oposto, né? Se aqui tivesse criticando os parâmetros tradicionais a partir de uma perspectiva essencialista, contra a perspectiva essencialista, você estaria ela como possibilidade, tá bom? E aí, quando fala de delimitado por parâmetros essencialistas, é o oposto, tá? É uma ampliação dessa discussão. Por isso que na fonte diz assim: estruturalismo e hermenêutica, tá? E aí vamos para a B, construída a partir, né, da existência humana. E aí você percebe que essa possibilidade dá certo, né? Por quê? Porque a existência humana passa diretamente, né, pelo modo como a perspectiva estética também pode ser contemplativa, de acordo com o texto. C, avaliada por metodologias científicas. Não, a discussão da estética aqui, nesse contexto, transcende. Repito, Foucault é influenciado pela condição, né, existencialista. Além de uma estrutura pronta, você deve pensar o que garante a construção dessa estrutura. Não se esqueçam que Foucault é importantíssimo nesse processo. Determinada por estudos filosóficos, não é uma fonte de pesquisa científica. Então, é a mesma linha de raciocínio da D e da C são eliminadas pelo mesmo motivo. Não é que a arte deva ser submetida a um procedimento, né, estético racional. Né? Você sabe que não. Examinada por critérios acadêmicos, mesma linha de raciocínio. Inclusive, não se esqueçam que esses 3 itens aqui são criticados pelo Nietzsche, primeiramente, né? Na crítica que ele faz a Sócrates e a Platão, né? De valorizar só Apolo e esquecer o deus dionisíaco, e aí nós sabemos que ela está errada por isso. Pelo que eu vi aqui, muitas pessoas acertaram, então vamos seguindo e procurando outra questão que seja mais legal.
para que a gente possa ter mais propriedade, tá bom? Vamos agora para a questão 54, na lista aqui que eu separei com o Júlio, e vamos trocar uma ideia. Pessoal, aqui nós estamos falando do mundo do trabalho, sociologia do trabalho, tá certo? E aí uma dica importante, todas as vezes que você for ler sobre sociologia do trabalho na prova, fica de olho, porque só tem dois caminhos. Ou a prova vai defender a ideia do trabalho dentro de uma perspectiva crítica, né, exploração, negação de direitos, de descansos, ou o trabalho vai ser pensado numa perspectiva funcionalista, durkheimiana. O trabalho serve para organizar a sociedade. De forma hegemônica, o Enem vem cobrando assim. Tá bom, então vamos ao que interessa para que a gente possa dar continuidade. No futuro próximo, espero substituir todos os nossos técnicos por robôs. As vantagens são muitas. Robôs não comem, dormem, muito menos descansam. Eu também não como, não durmo, muito menos descanso. Nem reclamam. A tirinha promove uma crítica, ou seja, estamos aqui na tradição marxista, tá bom? Uma crítica ao mundo do trabalho. O professor pode cair no Enem? Pode. Apesar da atual banca que compõe o Enem ser contrária à perspectiva marxista, nós sabemos, pode ser que caia alguma questão que faça uma crítica ao mundo do trabalho. O ano passado caíram 3 questões. A tirinha promove uma crítica à seguinte estratégia de transformação observada no mundo contemporâneo. Vamos lá. Terceirização de serviços no setor da tecnologia de informação, utilização de estoques de produtos de inteligência artificial, estímulo dos vínculos de sociabilidades laborais, automação de processos produtivos, flexibilização da jornada de trabalho. Pelo que eu vi aqui, né, dentro dessa questão, muitas pessoas erraram, né? Apenas 36% de acerto. Eu achei estranho, né? Porque é uma questão facílima, né? Você está tendo aqui uma discussão atualizada da substituição de homem por máquinas. Isso entra em qual assunto, Agenor? Toyotismo. A partir do toyotismo, você vai ter uma intensificação, não é o início, é uma intensificação da automação de processos produtivos. O que significa isso? É um nome bonito para chamar de flexibilização do trabalho, né? E aí você vai ter uma discussão. Por que não pode ser a A, amiguinhos? Vamos aqui para que a gente possa pensar. Terceirização de serviços no setor de tecnologia da informação. Ele não está falando em substituir setores específicos, mas todos os técnicos. Ou seja, não é você, sei lá, Júlio quer terceirizar, aí Júlio chama a Luan para trabalhar com ele em outro setor e Júlio contrata uma empresa de RH para cuidar da portaria. Estou dando um chute doido aqui. Cuidar da secretaria. Então, ele está terceirizando. Não é essa a ideia. B, utilização de estoques de produtos de inteligência artificial. Não tem nenhuma relação direta com isso. C, estímulo dos vínculos de sociabilidades laborais. O que é a sociabilidade? Melhorar o ambiente de trabalho. Não é isso que está sendo proposto. E flexibilização da jornada de trabalho. Não é o tempo de trabalho, mas a condição de trabalho. Se tivesse assim, flexibilização da condição de trabalho, a alternativa também poderia estar correta. Mas já sabemos que a alternativa correta vai ser a nossa alternativa D, automação de processos produtivos. Tudo bem? E aí vamos avançar para que a gente possa ir para a próxima questão. Pelo que eu estou vendo aqui, a próxima questão é a questão 56. Vamos ver aqui se dá certo. Essa daqui fala sobre globalização, 55, né? Eu deixei para o nosso amigo Leônidas, porque ele trabalha com mais tempo, mas caso ele não tenha abordado, conta comigo, fala comigo que eu posso explicar sem nenhum tipo de problema, tá bom? E aí vamos avançar para que a gente possa dar conta. E aí vamos aqui para a questão 56. Deixa eu ver aqui, questão 56. Vai falar sobre o movimento negro. É legal para que a gente possa pensar, né? Você vai ter algumas condições que são importantes, né? Boa parte das pessoas acertaram, isso nos deixa feliz. E aí vamos fazer uma discussão
com relação à questão. Durante os anos 1950 e 60, o movimento negro se articulou sob lideranças como Martin Luther King Jr. e Malcolm X, para lutar por bandeiras como os direitos civis e o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Mas em abril de 68, Luther King foi assassinado com um tiro de fuzil no rosto pelo supremacista branco James Earl Ray. O assassinato foi o estopim para manifestações em mais de 100 cidades. Assim como agora, os protestos de 68 foram motivados pela desigualdade racial. Em 1968, as pessoas sentiram que era hora de dar um basta, como vemos agora. E como em 68, os protestos de 2020 vão aumentando de cidade em cidade e parece que não há fim. E vamos aqui para que a gente possa dar continuidade. Ao estabelecer um paralelo entre as manifestações sociais de 68 e de 2020, o texto busca o quê? E aí vamos lá. Indicar como o movimento Vidas Negras Importam foi fundado por líderes da luta pelos direitos civis, evidenciar a mudança nas pautas reivindicadas pelo movimento negro ao longo do tempo, valorizar o sucesso atingido pelo movimento negro em detrimento de experiências atuais, demonstrar a permanência do racismo estrutural enraizado na sociedade ou destacar a importância de lideranças negras no contexto atual. Amigos, tem questões aqui que você pode concordar com elas, que fazem sentido, mas está claro, dentro do texto, que ele fala, né, até o comando nos ajuda, quando ele diz assim: ao estabelecer um paralelo, ou seja, você está comparando uma linearidade histórica que foi a década de 50 e 60, e a morte de Martin Luther King, e você vai ter um paralelo em 2020. Então, eles estão mostrando que ainda existe o problema do racismo estrutural na sociedade estadunidense, tá bom? Fácil, a alternativa correta é a alternativa D. Por que a A não está dentro? Indicar que o movimento foi fundado por líderes na luta pelos direitos civis. Não, o movimento pode ter sido até fundado, né, provavelmente foi, mas ele não tem, né, uma indicação no texto. E o texto não busca falar sobre isso. Evidencia mudança nas pautas reivindicadas pelo movimento negro. Não teve mudança, eles querem igualdade de condições e oportunidades. Pronto. Valoriza o sucesso atingido pelo negro em detrimento das experiências atuais. Não é em prejuízo das experiências. Ele está mostrando que o texto busca mostrar que existe ainda um desafio das pessoas do movimento negro, né, em conseguirem a tão sonhada, né, igualdade racial. E destacar a importância de lideranças políticas negras no contexto atual. Também não faz sentido. E aí vamos seguir para que nós possamos dar conta. Vamos agora, dentro dessa ideia, vamos pegar, nós estamos na questão 56, vamos para 57. Essa 57 é tranquilinha para pensar, deixa eu ver aqui, muitas pessoas acertaram também, e vamos também para o nosso comentário, tá? Deixa eu pegar aqui. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, qualquer outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. A declaração mencionada, que é a Declaração das Nações Unidas, né, que foi de 1948, promoveu um novo olhar sobre as relações internacionais por ter sido criada com a finalidade de quê? Para que foi criado? É só essa pergunta. Alterar a soberania nacional dos entes federativos na condição de causas humanitárias? Não. Nós sabemos que não é a alteração da soberania nacional. Os estados não perderam a autonomia, né? Não é essa a ideia. Né? Priorizar a participação política de indivíduos marginalizados na sociedade civil também foi isso, não foi o único objetivo. Porque além da participação política, que é um direito de votar, ser votado, ter representatividade, você deve também garantir os outros direitos. Direitos sociais, inclusão social, respeito à convivência coletiva, né? E aí é uma resposta limitada, tá bom? Enrijecer as penalidades jurídicas sobre crimes intergovernamentais? Não é essa a pauta aí. Validar a solidez de organizações internacionais pré-existentes? Não tem nenhum sentido. O que vai dar conta é promover a inclusão social de grupos considerados vulneráveis.
Pessoal, então vamos dizer o seguinte: quem respeita a Declaração Universal dos Direitos Humanos valoriza os grupos minoritários ou a inclusão social dos grupos minoritários, tá bom? Questão fácil e dá para a gente responder numa boa. E vamos aqui agora, 57, vamos para 61, tá bom? É uma questão sobre cultura. Deixa eu ver quanto foi a margem de acerto aqui. Tá, vamos aqui. Olha só, vamos discutir a questão de cultura. Todo ano cai, e aí você vai ter uma questão de sociologia bem simples. Cada cultura representava uma totalidade singular e todo seu esforço consistia em pesquisar o que fazia sua unidade. Daí sua preocupação de não somente descrever os fatos culturais, mas de compreendê-los, juntando-os a um só conjunto, ao qual estavam ligados um costume, ao qual estavam ligados. Um costume particular só pode ser explicado se relacionado ao seu contexto cultural. Trata-se, assim, de compreender como se formou uma síntese original que representa cada cultura e que faz a sua coerência. Cada cultura é dotada de um estilo particular que se exprime através da língua, das crenças, dos costumes, também da arte, mas não apenas dessa maneira. Esse estilo, esse espírito próprio a cada cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos. Eu vou marcar aqui esse trechinho, porque é um trechinho que nos dá base de direcionamento. Vocês perceberam que o professor Genô não sabe desenhar muito, vocês já viram nas aulas no quadro, também não tem boa coordenação motora. Olha só que porcaria, mas dá para entender. Pronto, amigos, vamos lá. A análise sociológica sobre diferentes povos, evidenciada no texto, está relacionada à definição de que evolução cultural, relativismo cultural, sincretismo religioso, apropriação cultural, aculturação eurocêntrica. Acreditem que tem pessoas que ainda erram essa questão porque não ficam atentos na ideia. Tá bom? A primeira coisa, não é evolução cultural. Ele não está dizendo que existem culturas acima das outras. Não é aculturação eurocêntrica, né? Ele não fala de pessoas que estão absorvendo hábitos europeus, né? Não é apropriação cultural. Ele não está dizendo que uma cultura absorveu valores da outra e ressignificou. Também não é sincretismo religioso. O sincretismo religioso faz parte de um desses movimentos, tá bom? A alternativa correta aqui vai ser a alternativa B, relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? É entender isso aqui. Se você tiver com sua prova aí, você coloca C e coloca definição, tá? O relativismo cultural é o entendimento de que cada cultura é dotada de um estilo particular que se exprime através da língua, das crenças, dos costumes, também da arte, mas não apenas dessa maneira, tá bom? Então, só para você entender que essa é a alternativa correta. E agora, para que a gente possa avançar, questão 61, questão 62, que está aqui ao lado, questão de filosofia clássica. Deixa eu ver aqui quantos erraram. Foram bem, né? Um quantitativo legal. 68% das pessoas acertaram. Então, vamos torcer para que na próxima a gente se organize e todos possam dar conta. Questão número 62. É isso? Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ver. (63), perdão, amiguinhos. Deixa eu ajeitar aqui. Questão 63. Então, vamos lá. Parece que a felicidade, mais qualquer outro bem, é tida como este bem supremo, pois a escolhemos sempre por si mesmo, e nunca por causa de algo mais. Mas as honrarias, o prazer, a inteligência e todas as outras formas de excelência, embora as escolhamos por si mesma, escolhemos-las por causa da felicidade, pensando que através delas seremos felizes. Ao reconhecer a felicidade como o sentido da vida,
o filósofo Aristóteles identifica ela como o quê? Como uma virtude orientada com o objetivo de ampliar crenças cristãs e espirituais. Parei de ler aí, porque Aristóteles está falando do século III a.C., e você sabe que, né, não é essa a ideia, né? A era cristã vem a posteriori. Tá bom? E aí, dentro da sequência, vamos lá. B. Instrumento de ascensão pessoal a partir do reconhecimento coletivo? Não. Inclusive, ele faz um alerta, né? Não é ascensão pessoal a partir do reconhecimento coletivo. Não é uma condição à tirania, tá bom? É a necessidade de entender que o conhecimento ele é construído dentro de outras nuances, tá certo? E aí não é a ascensão pessoal, é a satisfação pessoal e a satisfação coletiva em sincronia. Elas podem ajudar a produzir felicidade. É aquilo que ele chama de eudaimonia. Não pode ser assim. Mecanismo ético associado à busca de grandes feitos políticos. A mesma linha de raciocínio da B. Não um processo formativo para você se tornar um líder político. Não é isso. Tá bom? E aí, muitas pessoas marcaram a alternativa D, pelo que eu estou vendo aqui. Sim, né? 31% das pessoas apenas acertaram. Manifestação social causada por experiências passionais. Não, não é isso. É um fundamento teleológico e fruto de um exercício racional. O que ele está querendo dizer? Né? Eu vou traduzir aqui. Parece que a felicidade, mas qualquer outro bem, é tida como este bem supremo, pois a escolhemos sempre por si mesmo, e nunca por causa de algo mais. Mas as honrarias, o prazer, a inteligência e todas as outras formas de exercê-la, embora as escolhamos por si mesmo, escolhemos-las por causa da felicidade, e pensando através delas seremos felizes. Ele está querendo dizer que o reconhecimento da felicidade, o fundamento da vida, é fruto de um exercício racional e tem o seu fundamento teleológico, ou seja, tem o seu fundamento a partir da perspectiva direcionada para a aprendizagem, com base na seguinte ideia: todo conhecimento só se funda quando você procura manter um equilíbrio entre aquilo que você quer enquanto indivíduo e aquilo que a sociedade exige de você. Imagine só, daqui a 10 anos você está trabalhando como médico no postinho de saúde da sua cidade. Você não vai ser mais chamada de Maria, você vai ser a doutora Maria. Então, a doutora Maria se realiza com a grana que recebe do trabalho, com o carinho que recebe da profissão, e a sociedade também se realiza com o trabalho da médica Maria. Então, é essa a ideia. A felicidade não pode ser só você estar feliz porque está ganhando dinheiro e goza do status de ser médico. A felicidade não pode ser só a sociedade que exige de você a Maria, a doutora Maria, sem você se sentir bem no processo. E para que isso aconteça é necessário um esforço racional. É fruto de discernimento, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos agora para a questão 67, para que a gente possa ir pensando. Só um momento. Achei 67. Tema da questão: movimentos sociais, assim como aquela de Luther King, tá? Em sociologia, nós veremos isso o quanto antes, tá? Nós não vimos ainda esse assunto, mas é um assunto legal que não dá para nos ajudar a entender. Dentro dessa ideia, deixe-me ver aqui. Você vai ter aqui, dentro dessa ideia, a questão 67. 67, quase todo mundo acertou, né? E aí vamos lá. Grupos de mulheres foram organizados nos anos 90 em função de sua atuação na política, criando redes de conscientização de seus direitos e frentes de luta contra as discriminações. O movimento dos homossexuais também ganhou impulso nas ruas, organizando passeatas, atos de protesto e grandes marchas anuais. Na sociedade marcada pelo machismo, isso também é uma novidade histórica. O mesmo ocorreu com o movimento negro afrodescendente, que deixou de ser predominantemente movimento de manifestações culturais para ser, sobretudo, movimento de construção de identidade e luta contra a discriminação racial. Os jovens também criaram inúmeros movimentos culturais, especialmente na área da música, enfocando temas de protesto pelo hip hop, pelo funk, pelo rap, etc. Estou acrescentando. Os movimentos sociais abordados no texto afirmam-se a partir de uma construção identitária que possui o seguinte objetivo comum, ou seja, que legal essa questão,
Questão básica sobre movimentos sociais. Qual é a pergunta que isso daí ela aplica na prática e pergunta qual é a principal característica dos movimentos sociais? E aí você vai ter a fragmentação fragmentar a ação social de órgãos governamentais não é a fragmentação, é o contrário. Movimento social não é um movimento de Agenor, é um movimento que pensa na sociedade, um movimento coletivo. B. Consolidar a luta política por meio do uso da violência. Não. C. Alcançar privilégios em relação aos demais grupos. Não, é alcançar direitos que faltam-lhes a esse grupo. D. Ampliar a condição cidadã de diferentes sujeitos. Está corretíssima. Todos os direitos, e aí você está dizendo aqui os grupos que ela cita: mulheres, homossexuais, negros, né, jovens. Então, são perspectivas que vão sendo pensadas a partir dessa ideia. Então, a condição cidadã, ela acontece a partir de diferentes sujeitos. Os movimentos sociais abordados no texto tinham esse objetivo. E aí você sabe que a E não está certa porque diz assim, estará o direito à livre organização sindical. Nada a ver. Né? Não é só o movimento sindical que é um movimento social. Você tem vários movimentos. Tá? Então, vamos agora avançar para a próxima questão. Deixe-me ver aqui. 67, vamos para 70. 70. Não, 70 é mais vinculado à história. Vamos avançar. Pronto, vamos para a questão 68, tá? 68 é bem facinha. Deixa eu ver aqui, a 69 quase muita gente errou, deixa eu ver. Não, não é minha. Vamos para a questão número 68. Não duvido que eles, os indígenas, se dão de fazer cristãos e que em nossa santa fé. Porque certo é esta gente é boa e de boa simplicidade. Exprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E, pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, com os bons homens, por aqui nos trouxe. Creio que não foi sem causa. Texto 2. Descrição verdadeira de um país de selvagens nus, ferozes e canibais, situados no Novo Mundo América, desconhecido na terra de Hessen, até que, há 2 anos, Hans Staden, de Homberg, em Hessen, o conheceu. Elaborados após a chegada dos portugueses à terra, as terras que denominariam posteriormente Brasil, os trechos dispõem concepções quanto aos indígenas, as quais discordam quanto à índole dos habitantes das Américas, demonstram a impossibilidade de cristianização dos indígenas, concordam quanto ao vigor indígena para o trabalho colonial, argumentam pela carência de ações contra a presença indígena, confrontam a efetividade de catequese para civilizar novos nativos. Não pode ser a C, que fala sobre a perspectiva, né, do vigor indígena para o trabalho colonial. Não é isso. Ele não fala sobre, né, a impossibilidade de cristianização que está na B. Ele também não fala, né, do que está na D, da argumentação pela carência de ações contra a presença indígena. O que você vai ter aqui, a alternativa correta é a A. Discordam quanto à índole dos habitantes das Américas. E você vê que esse processo não se deu como deveria. Tudo bem? E aí a alternativa A é a alternativa correta. A é confronta a efetividade da catequese. Em nenhum momento o texto vai confrontar isso. Então, você já pode eliminar, tá bom? Deixa-me ver aqui agora, próxima questão. 71. Amigos, eu achei essa questão difícil. Eu estou falando para você, para que você possa ter ciência disso. Eu achei essa questão difícil. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui quantos acertaram. 77% das pessoas. Então, foi um bom número. Mas eu achei bem difícil essa, porque ela dá um direcionamento simplório, né? Que é um conhecimento muito específico, que nós vamos trabalhar isso em cidadania, e aí tem pessoas que não pegaram ainda. Essa doutrina política econômica remonta aos finais dos anos 1930.
radicalmente oposta a todas as formas de intervenção ativa do governo, para além de dispositivos de garantia da propriedade privada, das instituições de mercado e da atividade dos empreendedores, ela começou com um conjunto isolado e, em larga medida, ignorado de pensamento, ativamente moldado na década de 70 ou de 40, por pensadores como Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises e Milton Friedman, intelectuais, né, do neoliberalismo. Só depois de a crise geral de sobreacumulação ter se tornado aguda, veio o movimento a ser levado a sério como alternativa às estruturas mais centradas do Estado de formulação de políticas. O texto explicita as características da corrente do pensamento econômico denominada não pode ser industrialismo, não é isso, não pode ser mercantilismo, não pode ser desenvolvimentismo. Você poderia ficar com dúvida entre o keynesianismo e o neoliberalismo, né? E aí você tem um trecho aqui que eu vou marcar que te faz entender que o neoliberalismo é a alternativa correta. Aqui, ó. Radicalmente oposta a todas as formas de intervenção ativa do governo, para além de dispositivos de garantias da propriedade privada. Ou seja, os caras queriam, né, um governo que fosse oposto a uma forma de intervenção ativa do Estado. Quem era que tinha uma visão ativa de intervenção no Estado? Keynesianismo. John Maynard Keynes, conhecido como Marx da burguesia, tinha essa preocupação. Tá bom, gente? Então, não pode ser essa alternativa como a correta, tá certo? E aí é só para vocês terem uma ideia de que essa alternativa não dá para ser pensada como possibilidade. E aí a alternativa que vai dar conta é o neoliberalismo. A alternativa D, tá certo? Só para que você não possa esquecer. Vamos agora ver a questão número 74, que também nos ajuda a pensar frente a isso, tá bom? Questão número 74. Questão fácil, nós trabalhamos ela sobre o mundo do trabalho e vamos aqui. A inovação do fenômeno do Fordismo, entre o final do século XIX e início do século XX, indicado na imagem, foi o desenvolvimento de quê? E aí, vamos lá. Quase todo mundo acertou. Ô, coisa boa. Eletrônica, energia elétrica, robótica industrial, padronização fabril, tecnociência produtiva, qualificação profissional. Qualificação profissional, toyotismo. Tecnociência produtiva, taylorismo. Taylor vai escrever uma obra chamada Princípios de Administração Científica, que ele vai defender um processo tecnocientífico na produção. O que significa isso? Procurar estratégias na ciência para melhorar a produção. Isso é tão forte que hoje nós temos um curso que é um curso neo-taylorista, engenharia de produção. Tá bom? Mas não é característica do Fordismo. E vamos lá. Energia elétrica não foi um processo normal, natural do desenvolvimento tecnocientífico, que não foi específico ao Fordismo. Foi específico ao desenvolvimento tecnocientífico que levou à descoberta da energia elétrica, proporcionando outra etapa da Revolução Industrial. Tá certo? Alternativa correta, né? Padronização fabril. O que é padronização? Produção em massa. Tá bom? E aí você vai ter isso. Próxima questão, deixa-me ver se tem mais alguma. 73. Vamos lá. Cada vez menos a comunicação está confinada a lugares fixos e a novos modos de comunicação têm produzido transmutações na estrutura de nossa concepção cotidiana do tempo, do espaço, dos modos de viver, aprender, agir, engajar-se, sentir, reviravoltas na nossa afetividade, sensualidade, nas crenças que acalentamos e nas emoções que nos assomam. A característica da contemporaneidade indicada no texto é o quê? E aí vocês aqui, boa parte das pessoas acertaram, não é valorização do engajamento presencial, já está falando de uma nova comunicação, da telecomunicação, né, uma reorganização de saber, né? A fonte, né, nos dá ajuda a entender linguagens líquidas da era da mobilidade, ou seja, ela pega o termo do balde modernidade líquida e vai trazer para a linguagem, ou seja, o Tinder cai aí, tá bom? O nude cai aí, tá certo? O revenge porn, sério, que é um problema, pornografia de vingança cai aí, tá bom? Então, isso vai ter dentro dessa ideia. Então, não pode ser a A.
valorização e engajamento presencial. Não pode ser a B. Pela fonte, você elimina a B, solidez das relações de comunicação. Não pode ser a C, integração dos modos econômicos. Não pode ser a D, né? Porque não é o que está em jogo não é a condição de modos econômicos. Você pode falar que devido à modernização do modo econômico, você vai ter uma reorganização do modo de produção comunicacional. Pertencimento à coletividade social. Não está em jogo isso. O que vai ter é uma dinamicidade de círculos afetivos. O que significa dinamicidade? Intensidade. Intensidade no sentido de ligeireza, não de profundidade. Nós mudamos muito rápido, de acordo com o texto, isso influencia na nossa sexualidade, na nossa afetividade e nas nossas crenças. Tudo bem? E aí você vai ter uma mudança significativa. Então, é uma questão fácil de sociologia, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma massa. Essa aqui eu acho que Iana trabalhou com você sobre a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Não, isso aqui é de Geografia, 76. Também isso aqui é de Geografia. História. História. Essa daqui é nossa. Jean-Jacques Rousseau, 81. E aí, vamos lá. Dentro dessa ideia, deixa eu ver a margem de acerto aqui. A metade. Vamos aqui ao que interessa. De fato, a comiseração será tão mais profunda quanto mais intensamente o animal, o espectador, se identificar com o animal sofredor. Ora, é evidente que essa identificação teve de ser infinitamente mais íntima no estado de natureza do que no estado de raciocínio. E a razão que engrena o amor próprio e é a reflexão que fortalece. É ela que mergulha o homem em si mesmo. É ela que o afasta de tudo que o incomoda e o aflige. A percepção do autor em relação à bondade humana no processo de desenvolvimento das sociedades, conforme o texto apresenta, aponta que e aí vamos lá, a alteridade é uma atividade racional desvirtuada por emoções. A compaixão é uma característica inata corrompida pela razão. A estima pública é a conversão social evitada no estado de civilidade. A empatia é um desejo inconsciente de aceitação social adquirido pelo medo. A solidariedade é uma ação política criada racionalmente após a origem do Estado. Eita, vamos lá. A Genot considera essa questão uma questão difícil, mas que nós podemos matar com uma dica aqui. Deixa eu pegar aqui até o pincel mais fino, que vai ser melhor para trabalhar. De fato, a comiseração será mais profunda quanto mais intensamente o animal espectador se identificar com o animal espectado. Ou se identificar com o animal sofredor. Ora, é evidente que esta identificação teve de ser intimamente mais íntima no estado de natureza do que no estado de raciocínio. Olha aqui. Ele está querendo dizer que no estado de natureza, a comiseração, ou seja, o cuidado com o outro em situação vulnerável, pode ser mais alcançado no estado de natureza do que no estado de organização da sociedade. É a razão de que engrena o amor próprio e a reflexão que fortalece. É ela que mergulha o homem em si mesmo. É ela que o afasta de tudo que incomoda e aflige. Ou seja, quem é a culpada para o nosso amigo Rousseau, eu vou pegar até outra caneta, a razão. A razão é responsável, segundo Rousseau, por levar o homem a uma relação de embrutamento, embrutecimento, tá? E aí o Rousseau, ele chamava isso, na sequência desse texto, né, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que existia um embrutamento. Nós, na tradução, chamamos de embrutecimento, tá? Então, significa um processo de deixar o homem rude. A razão tira a capacidade do homem de se sensibilizar com o outro. Você vai dar um exemplo em pessoas que são muito pobres hoje, que vivem vida muito simples, sobretudo na região, né, das cidades menos desenvolvidas, como no interior do estado, na zona rural, que são mais cuidadosas do que os outros, né? E aí você vai dentro da ideia, né? São mais cuidadosas, mais
tem mais compaixão do que os outros. Eu não queria falar essa palavra que já dava o caminho para a resposta. Não pode ser alteridade. A alteridade aqui não é uma atividade racional para Rousseau. A razão tira a alteridade, porque a alteridade é se colocar no lugar do outro. A compaixão é uma característica inata, corrompida por quem? Pela razão. Está aqui, ó. Vou marcar uma seta. Estima pública é a convenção social, evitada no estado de civilidade. Não, ela é reforçada no estado de civilidade. Empatia é um desejo inconsciente de aceitação social adquirida pelo medo. Não é adquirida pelo medo, mas é adquirida pelo espírito coletivo. Tá bom? Solidariedade é uma ação política criada racionalmente após a origem do Estado. Não. Segundo Rousseau, tudo isso vai ser colocado como uma não possibilidade, digamos assim. Tem razão. Quando acontece o estado racional, a vida racional, o homem se torna mais rude. Tá? Vamos aqui. Essa é geografia. Guerra Fria, não é comigo. Cidadania do Segundo Reinado, não é comigo. Formação geomorfológica pesada, hein, mano? Não é comigo. Essa 84 não é comigo. Se Leonas não responder, vocês falam comigo, tá? 86, história. 87, geografia. 89, história. 88 é nós. Vamos lá. Deixa eu ver. 50% da população do medimento ele acertou. Quem fez o simulado, 50% fechado. No mundo da produção e do trabalho, difundiu-se nos anos 80 um modelo fundado nas possibilidades abertas para a introdução de um novo padrão tecnológico, a revolução microeletrônica. Lembrem-se disso que toda a vida eu falo na chamada Revolução Informacional de Manuel Castells, na Sociedade em Rede, que depois vai começar a chamada Cybercultura. Tá? Aqui, um grupo pequeno de trabalhadores multifuncionais e polivalentes opera uma ilha de máquinas automatizadas no processo de trabalho intensificado, que diminui ainda mais a porosidade no trabalho. O modo de produção apresentado no texto tem por objetivo o quê? Geração de estoques, produção por demanda, verticalização da produção, concentração em uma unidade fabril ou massificação de bens de alta tecnologia. Pessoal, e aí eu vou ter que marcar o trecho-chave, tá bom? Para que a gente possa dar sequência. No mundo do trabalho e da produção, difundiu-se nos anos 70 um modelo fundado nas possibilidades abertas à produção de um novo padrão, a Revolução Microeletrônica. Aqui, um pequeno grupo de trabalhadores funcionais polivalentes operam uma ilha de máquinas automatizadas, num processo de trabalho intensificado, que ainda diminui mais a porosidade do trabalho. Ou seja, o trabalho automatizado das máquinas no lance da revolução microeletrônica vai possibilitar uma coisa. O que é que vai possibilitar? Você vai produzir dentro de mapeamentos, né? É como se você tivesse agora no Instagram e ele vai mapear o que você precisa ouvir. E aí você vai precisar consumir, né? Então você vai consumindo isso. Isso não tem a ver com a geração de estoques, é a eliminação de estoques, tá? Você tem isso dentro da ideia da produção sob demanda, just in time. Você vai produzir de acordo com a demanda. Verticalizar a produção? Não. Não está em jogo. No contexto da nova tecnologia, descentralização da produção. Como assim? O seu celular ele pode ser fabricado a bateria num país, os componentes serem montados em um e ele ser lacrado, embalado em outro, para facilitar a grana, a comunicação, a organização. E aí parece meio absurdo, mas isso acontece muito. Pega o exemplo da Nike. A fábrica da Nike é em Taiwan e na China, né? Na Filipinas também tem. O RH da Nike acontece nos Estados Unidos, o call center é na Índia, só para você entender, que não é verticalização, mas descentralização. Concentração em unidade fabril, mesma linha de raciocínio da C, é desconcentração, né? Fragmentação. Massificação de bens de tecnologia, né? Massificação
mas produção de acordo com a necessidade, né? Produção detalhada. Então, nós sabemos que essa não faz sentido. Deixe-me ver aqui as outras questões. Eita. A 90. 89, não. 90. 90. Só um momento. Não, é um texto que vai passar diretamente pela história e pela geografia, tá bom? Então, amigos, eu espero que vocês estejam bem, né? Que vocês se cuidem, que essa revisão tenha sido útil, tá? Conte conosco, nos procurem e até mais. Vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, valeu, um abraço em todos e todas.